Sejam todos bem-vindos. Hoje o assunto é muito importante. É sobre como anda o seu relacionamento com a sua mãe. Isso mesmo. Então essa live é para você que tem muitos problemas com a sua mãe. Para você que acha que ela te deve algo. É para você que acha que a sua mãe não fez o suficiente, que ela deixou a desejar na sua criação. É para você que está sempre cobrando mais da sua mãe, que tem muitos conflitos com ela. Essa live é para você que quer ser mãe da sua mãe. Isso mesmo, para você que trata a sua mãe como filho. Então fica comigo que eu vou aqui te ajudar a ver uma solução para resolver esse conflito, para você ter mais empatia por ela, para você conseguir ter um relacionamento equilibrado, com muita inteligência emocional. Se esse assunto é relevante para você, com certeza ele é relevante para mais alguém. Então, se você sabe de alguém que está precisando entender um pouco mais sobre a relação com a mãe, compartilhe essa live, chama para vir ficar com a gente, que eu tenho certeza que o conteúdo será válido. Então, vamos lá. Eu vou aqui contar para você um pouquinho de mim, da minha história, né, do que eu vivi com a minha mãe. E vou trazer também para você algumas questões que eu tenho visto no dia a dia das pessoas que têm me procurado. Tem uma questão que me marcou muito com a minha mãe e que quando eu percebi isso, foi assim uma virada de chave. Isso aqui, que fique bem claro, é uma live para pessoas adultas. Hoje aqui eu não vou falar nada sobre o relacionamento de uma mãe com um filho que ainda está numa idade considerada criança ou adolescente, tá? Aqui as questões são para pessoas adultas, tanto vale para os homens quanto para as mulheres. Eu vou aqui dar o meu exemplo, você puxa aí pela sua memória algum conflito que você tem com a sua mãe para a gente conseguir seguir juntos nesse raciocínio, tá? Por muito tempo, eu cobrava dentro de mim mais atenção da minha mãe. Eu achava que ela tinha que me dar mais, porque ela era minha mãe, né? Então, eu queria atenção, eu queria mais carinho. Agora, isso tudo é o que eu queria, como uma mulher adulta. Fica por enquanto com isso, que ao longo aqui nós vamos entender se isso é algo que faz bem ou não, tá? Outra questão, né? Quando eu exigia tudo isso, quando eu queria que ela me desse mais, eu ficava tão presa nessa dor de quê? De querer algo que faltava. E como isso influenciava a minha vida, né? Em diversas formas. Em outros relacionamentos, porque essa falta que eu sentia da minha mãe, porque a mãe é tão importante? Porque a nossa primeira relação de amor é com ela, né? É a nossa primeira relação afetiva. Então, ela vai ser determinante em todas as outras. Não que o pai não seja, o pai também é de suma importância, mas aqui existe um vínculo que mais à frente nós vamos compreender melhor. A mãe te gestou, né? Você cresceu com ela. Tudo que você precisava, você recebeu ali, na gestação. Ela te nutriu para você desenvolver, para você chegar pronto até o ponto do nascimento. Então veja que quando há uma disfunção no relacionamento com a mãe, implica muitas consequências, tá? Então essa é uma questão que eu tinha com a minha mãe. Aceitar ou achar que eu merecia mais, que ela tinha que me dar mais carinho, mais atenção, tá bom? Agora, questões que eu vou trazer aqui que podem ser as suas questões, né? De pessoas, é lógico que eu fiz assim um apanhado que eu observei com mais frequência nos meus atendimentos, tá bom? Mas existem questões individualizadas, mais específicas, mas aqui eu trouxe algumas que eu acredito que vai poder ajudar um número maior de pessoas. Então, pessoas que
achavam que a mãe não sabia ser mãe. Pessoas que queriam ensinar a sua mãe a ser mãe. Essa é uma questão que eu vejo com recorrência. Outra questão, né? Mães que não querem ser mães dos seus filhos, né? As mães que se colocam em posição de filho. Filho, eu sou pequenininha, você tem que fazer por mim, né? Se você não fizer, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu preciso de você aqui perto de mim. Então veja que essa mãe, ela está com uma questão interior que precisa ser resolvida. Mas essa questão quem vai resolver é ela. Aqui nós estamos falando de você, que é filho e que tem que melhorar o seu relacionamento com a sua mãe. Uma outra questão também, né, é pessoas chegando para mim dizendo assim, olha, eu acho que a minha mãe não me criou com amor, faltou amor na minha criação. Então, pessoas que começam a julgar, dizer que a mãe faz tudo errado, que não concorda com os hábitos da mãe, com as escolhas da mãe, né, que a mãe faz chantagem e, consequentemente, os filhos também fazem chantagem com a mãe. Agora, observe que nós aqui estamos falando, mais uma vez, de filhos adultos. Se a questão fosse criança ou adolescente, a abordagem seria outra, tá? Eu vou te explicar um pouquinho de outros fatores para você entender como a sua relação com a sua mãe, ela determina muito na sua vida. Para começar, vamos entender um pouco como funciona um pensamento sistêmico, né? O pensamento sistêmico, ele considera você, indivíduo, o seu ambiente, onde você está inserido ali, né? E as suas relações. Veja que a ambiência, ela é tudo. Existem até alguns ditos populares, né? Que você é fruto do meio. Realmente, é por isso que nós precisamos trazer à tona essa consciência, para você entender que meio é esse que você está inserido. Como isso vai influenciar as suas relações como indivíduo, tá? Por hora fica com esse conceito de pensamento sistêmico. Agora vamos avançar um pouquinho, né? Nós temos também os níveis de consciência e eles são muito importantes porque eles determinam o seu destino, eles determinam a sua trajetória como ser humano. Ele te influencia nas suas escolhas. Vamos adiante. Os níveis de consciência que eu quero trazer para você é o nível pessoal, o nível coletivo e o nível espiritual. No nível de consciência pessoal, você pode entendê-lo assim de uma forma simples, que é você como indivíduo, como você se sente diante do grupo que você está inserido. O grupo familiar, o grupo de trabalho, o grupo de amigos e outros grupos, né? O grupo maior da sociedade, da sua cidade, do seu país, né? Então vamos entender isso, como você se sente em relação a esses grupos que nós todos pertencemos. A outra consciência é a consciência coletiva. Essa consciência, ela diz respeito a que todos nós pertencemos a ela. Então, você querendo ou não, eu querendo ou não, nós estamos inseridos nessa consciência coletiva. E como o pensamento sistêmico está relacionado ao ambiente, ela vai influenciar as nossas relações, tá? Vamos para a seguinte, a consciência espiritual. A consciência espiritual é relacionada à energia suprema, à energia criadora de tudo que é. É o amor, é o perdão, é essa força que rege, essa inteligência suprema que rege tudo e todos, mesmo que nós não consigamos entender, mesmo que pra gente seja algo distante, porque eu sei que para algumas pessoas isso é distante, mas é algo que te influencia, tá? É importante ressaltar uma coisa. Para você chegar a essa consciência espiritual, responsável aqui pelo amor, né, pela divindade, por ter outras habilidades, é quando você transcende tudo que você é para o coletivo
Então, para você chegar nessa consciência, você tem que transpor a consciência individual e a consciência coletiva. Essas duas primeiras, a individual e a coletiva, ao longo do tempo nós temos observado que poucas pessoas conseguem transpor essas consciências sozinhos, lendo um livro, né? Sendo autodidata. Porque às vezes você tem sim a sede da mudança, você procura, mas sozinho você não consegue transpor. Então, para você transpor essa consciência individual e essa consciência coletiva, você precisa normalmente, veja que algumas pessoas fora da curva conseguem transpor, mas a grande maioria de nós, pessoas normais e simples, precisam de ajuda. E como que você vai adquirir essa ajuda? Através da terapia. Aqui eu vou me ater a essa questão da terapia sistêmica, porque é o que eu quero que você entenda, né? A visão sistêmica, para você entender como é importante essa ferramenta da constelação familiar. Então, recapitulando, nós temos 3 níveis de consciência que nos controlam, que é a nossa consciência individual, a coletiva e a espiritual. E para você acessar essa consciência, essa inteligência superior que está na consciência espiritual, você precisa transpor as duas primeiras, que é a consciência individual e a coletiva. E para fazer isso, muitas das vezes nós, pessoas normais, precisamos de auxílio, de um auxílio terapêutico, melhor dizendo. E nesse caso, a constelação sistêmica pode te ajudar, tá? Vamos seguir. Em seguida, eu quero abordar com vocês aqui as ordens do amor, porque tudo está interligado. A primeira ordem que eu te chamo a atenção é a primeira lei, que diz respeito a todos nós pertencermos, a todos os sistemas. Veja que nós pertencemos a vários, não a um só. Aqui nós estamos falando especificamente da relação com a mãe, então você aqui se atém ao sistema familiar, mas veja que é muito além disso. Nós temos o sistema planetário, o sistema do nosso país, o sistema financeiro, o sistema habitacional. Veja que tudo é sistema. Mesmo que inconscientemente, mesmo que você nunca tenha parado para prestar atenção nessa questão, mas tudo é sistema. E todos nós pertencemos a todos eles. A segunda lei diz respeito ao equilíbrio entre dar e receber. Então, como nós estamos aqui nos atentando ao sistema familiar, fique com isso. Os mais velhos nos dão, nós recebemos. E como que a gente mantém esse equilíbrio? Nós recebemos. Então, em algum momento, nós vamos passar isso adiante. Ou para nossa família, para os nossos filhos, ou indo para a vida, deixando a sua marca registrada positivamente, tá? Positivamente no mundo, impactando pessoas. Você não precisa necessariamente ter um filho, mas você pode ter um projeto, você pode contribuir com seus pensamentos, com as suas habilidades, né? Um exemplo simples, se você é um cantor, você traz música para alegrar a vida, né? Com boas letras. Vamos falar aqui de coisas positivas e qualidades que vão influenciar de forma boa, que faça o outro crescer. E a terceira lei diz respeito à lei da hierarquia, que quem veio primeiro tem prioridade, né? Tem precedência em qualquer sistema. Eu falei que tudo é sistema. Para algumas pessoas isso pode parecer um pouco distante, né? Porque isso não é uma coisa que a gente aprende conscientemente. Ninguém nunca falou isso pra gente na escola, na faculdade, né? Para a gente entender isso, você precisa se despertar para isso e buscar saber, buscar conhecimento. É uma questão de autodesenvolvimento humano. Mas eu vou te dar aqui um exemplo simples. Tudo é sistema. Vamos começar lá da consciência espiritual universal, né? Existe o sistema solar.
E por que que ele funciona assim? Porque existe uma inteligência superior que determinou isso. Todos os planetas giram em torno do Sol e não ao contrário, né? Nós não giramos em torno da Lua. Os outros planetas não giram em torno da Terra. Por quê? Porque já houve uma inteligência superior que verificou o que seria melhor, o que seria viável. E hoje nós já sabemos que sem Sol não há vida. Então, todo o sistema solar gira em torno do Sol. A mesma coisa você pode trazer para outros sistemas, né? Vamos aqui trazer para o nosso corpo humano. O sistema respiratório, o sistema digestivo, o sistema cardiovascular, né? Você consegue visualizar o seu coração fazendo o papel do seu estômago? Você consegue visualizar o seu estômago pulsando e mandando sangue para todo o seu corpo? Não tem como, né? Cada um tem um papel de extrema importância no seu sistema. E não tem como inverter essas questões e nem mudar. Funciona assim. Nós não vimos até hoje na história da ciência, evoluída e avançada como ela está, alguém pegar o pulmão para fazer as vezes do coração. Eu acho que esse exemplo é simples para você entender como tudo é sistema, como tudo é ambiente, como tudo se relaciona e influencia a sua vida, positivamente ou não, tá? Então vamos adiante. Dada essa breve introdução, fica um pouco mais simples de nós entendermos que quando há um desrespeito em qualquer sistema, há uma disfunção, né? As coisas ficam fora de ordem. Então, não anda, não flui. O mar não corre para o rio, é o rio que corre para o mar. Então, a gente precisa começar a fazer essas pequenas analogias na nossa vida para a gente conseguir trazer isso para o que a gente está vivendo hoje no momento concreto, tá? Então, veja que os papéis não se invertem. Mãe é mãe, filho é filho. E isso é determinante nas relações. Não só na sua relação com a sua mãe, mas determinante em todas as outras relações que virão depois dela. Todas as relações de amor, todas as relações profissionais, todas as relações da sua vida têm a ver com a sua mãe, tá? Veja então que quando um filho chega para mim, né? Porque na constelação funciona assim. Nós temos inúmeras questões na nossa vida, inúmeras que a gente quer resolver e precisa resolver. Mas não tem como você resolver tudo assim a toque de caixa, né? Veja que eu tenho 43, pode ter alguém aqui com 30, com 40, 50, 60, enfim. Veja que nós passamos anos acumulando dor, trauma, frustração. Então, não dá para você resolver tudo de uma vez. Então, quando você chega numa terapia, e aqui eu tô falando de uma terapia breve, né, com uma resolução rápida, desde que você compreenda e entre em ação, que é a constelação sistêmica. Então, você vai trazer uma questão para constelar, uma situação, um trauma. E aqui, nesse momento, a gente consegue visualizar como isso está interferindo na sua vida, nas outras relações. Então, seguindo, né? Vou dar aqui mais uma questão importante. Os filhos que exigem demais dos pais, como eu estava fazendo, eles focam muito na questão do que falta e deixam de perceber o que foi dado, o que foi permitido, né? Então, a gente fica sempre naquela questão da escassez. E essa escassez, ela vai para essas outras áreas que eu falei para você, que o relacionamento com a mãe é determinante. Então, veja que a questão é muito mais profunda. Não é você se colocar numa posição de adulto mimado e falar, eu não vou resolver isso, a minha mãe é que tem que resolver. A questão agora é diferente. A questão é que se você não resolver isso,
ela vai influenciar outras áreas da sua vida. Quando você vê, você vai estar no olho de um furacão em todas as áreas, e daí para você sair é muito mais delicado, é muito mais difícil. Eu costumo dizer que ver é se tornar livre. Não é uma coisa que você vai fazer da noite para o dia, né? É como um bebê, você vai dar um passinho de cada vez, mas você vai conseguir, tá? Vamos então seguir. Então veja que essa questão da escassez, porque eu achava que a minha mãe não me dava o suficiente, era uma questão minha, era uma percepção minha. E a nossa percepção nem sempre é a real. Nós aqui, quando estamos numa percepção disfuncional, a gente não consegue ver a realidade, tá? E outra questão aqui também que eu quero chamar a atenção para vocês é de filhos que chegam para mim dizendo o seguinte: os meus pais, eles são responsáveis por mim. Eu cresci, mas o meu pai é que tem que me manter, né? O meu pai paga a minha faculdade, o meu carro. Eu me casei, eu tenho filho, mas é o meu pai que me sustenta, é a minha mãe, né? Os filhos acham que os pais ainda precisam fazer por eles. Então tem essa outra questão também. Eles não concordam com os pais, né? Eles acham que os pais não deram o suficiente. Como eles acham que os pais não deram o suficiente, eles acham que os pais lhe devem. Então eles começam a jogar para os pais responsabilidades que são deles. As pessoas têm filhos, joga para os pais cuidarem. As pessoas se casam, mas elas não conseguem sequer manter uma vida adulta. Os pais estão por trás, financeiramente, mantendo esse filho que agora é um adulto, né? Que deveria estar mantendo a sua própria família ou a sua própria vida. Então veja que uma coisa é o que você acha e outra coisa bem diferente é como isso vai se apresentar. Você, em função do que acha, você vai cobrar, você vai se posicionar, porque veja lá o pensamento sistêmico. Olha, você é indivíduo e o seu ambiente. Então, se você estava num ambiente em que você achou que não recebeu o suficiente, agora você acha que alguém te deve. Então, essa pessoa tem que te pagar da forma que você acha que tem que ser. Licença. Mas aqui, gente, tá tudo errado, né? Tá tudo errado. São percepções que eu vejo, tô trazendo para vocês para te chamar para uma reflexão. Tá tudo errado. Vamos lá. A nossa primeira relação de amor é com a mãe. Isso é indiscutível. Outra coisa que não se discute, né? Que não tem como se questionar. Todas as famílias, a minha, a sua e a de qualquer pessoa, são famílias disfuncionais, são famílias inadequadas. Nós podemos concordar ou não com essa afirmação, mas ela é real, tá? Veja que mesmo as famílias que aparentemente são perfeitas, né? Que parecem ser equilibradas, elas não são, elas escondem algo. A maioria aqui de nós, em algum momento, passa pelo Instagram de alguém e vê lá as fotos bonitas da família, né? Todo mundo sorrindo, bem vestido, em lugares bonitos, mas a gente precisa trazer para a consciência que essa não é a realidade. Não é a realidade de muitos. Muitos querem mostrar algo que não estão vivendo internamente. Fica com essa reflexão, tá? Então vamos lá. A sua mãe, ela não é perfeita. Você não é perfeito. Eu não sou perfeita, né? Não é porque eu estou aqui hoje como facilitadora em constelação sistêmica que eu sou perfeita. Eu não sou. Todos nós estamos em processo de evolução. Sabe quando a gente passa numa obra e tem aquela plaquinha assim, estamos em obra para melhor atendê-lo? É isso, nós estamos em obra para melhor viver. E vamos continuar assim por muito tempo, né? Até o fim dos tempos. Porque se a gente para de se desenvolver, de evoluir, é porque chegou ao fim da caminhada, né? Nós vamos para outro plano. Então vamos lá. Claro que algumas famílias estão mais adiantadas, né? Mas ainda assim elas não deixam de ter problemas.
É importante a gente conseguir olhar e entender isso, porque às vezes nós olhamos para uma família que tem tudo, né? O pai está presente, a mãe está presente, os filhos não se envolveram com vício nenhum, são pessoas extremamente capacitadas, né? Já têm independência financeira, então foram para a vida. Mas veja que mesmo essas famílias, quando a gente abre o campo sistêmico familiar, nós conseguimos visualizar questões. Todas as famílias, eu volto a reiterar, porque a gente precisa ter essa consciência, todas as famílias são doentes. Todos nós temos traumas, dores, situações que podemos e devemos melhorar, tá bom? Então, vamos voltar aqui para minha questão, né? Uma coisa é o que eu achava, que a minha mãe não me dava o suficiente. Então, eu queria mais. E isso foi atrapalhando a minha vida em diversas áreas. Veja que hoje eu tenho essa consciência, naquele momento eu não tinha. Eu cobrava carinho, atenção, mas era o que eu cobrava. Essa era a minha percepção naquele momento. Conforme eu fui me constelando, me curando, me desenvolvendo até o ponto em que eu decidi, né, ter uma certificação nessa área, porque eu vi o quão grandiosa ela foi na minha vida, mas até chegar lá foi um processo. Mas os primeiros passos que eu dei foi para a constelação sistêmica. Então veja que quando eu vi essa questão, eu percebi o quanto eu sozinha me fiz mal. Por que eu fiz mal para mim mesma? Porque quando eu achava que eu não recebia, eu sentia uma falta, né? Era um sentimento de escassez. Como que eu supria essa falta? Sem saber, comendo. Eu comi por muito tempo para suprir essa falta. Algumas pessoas podem ir por outro caminho, podem beber, podem fumar, comer açúcar demais, né? Só que esse não foi o único sintoma disfuncional. Eu tive outros, tá? Eu tive outros. Aqui eu tô trazendo assim um ponto para você entender que até em áreas da nossa vida que a gente não imagina, a questão tá ali. Por que que ela tava ali? Porque da mãe a gente recebe nutrição. Isso inconscientemente na cabeça que eu tinha lá atrás naquele momento, tá bom? E aí o que que acontecia? Eu comia, simplesmente comia. Porque a falta da mãe que nutre o filho, né? Porque a mãe amamenta. Então a mãe nutre inconscientemente, porque o corpo da gente é altamente inteligente, o meu corpo arrumou uma forma de suprir essa necessidade. Então, por um período da minha vida, eu estive acima do peso. E aí essa questão que eu tinha com a minha mãe refletiu no corpo, refletiu no meu emocional, nas minhas relações interpessoais. Mas isso era uma percepção que eu tinha. Não quer dizer que era a percepção correta, tá? Tudo isso eu tô te contando, gente, para você trazer à tona a sua questão. Porque quando você visualiza a minha, eu posso te ajudar, porque a gente pode sim aprender vendo a situação do outro, tá bom? E aí o que era real, né? O que era real? Que não era isso, né? Não era isso. Porque se eu cheguei na fase adulta e cheguei bem, e cheguei muito bem, eu cresci profissionalmente, intelectualmente, então eu cheguei muito bem. O que isso significa, né? Significa que eu recebi o que eu precisava. O que eu precisava, talvez o que eu quisesse fosse muito além, mas o que eu precisava eu recebi. E aí a gente consegue analisar, vou falar da minha situação, você puxa para a sua. Que a minha mãe, ela teve as questões dela, porque hoje ela está como minha mãe, mas ela foi filha. E ela também teve questões, ela também teve dores e traumas. E ela superou também essas dores e esses traumas de alguma forma, com as habilidades que ela desenvolveu ao longo da vida, né? E hoje eu vejo que a minha mãe me deu demais. Ela me deu muito mais do que ela recebeu. Quem é novo aqui, eu vou resumir
a história, né? A minha mãe, a mãe dela faleceu, ela tinha 5 anos. Então veja, a minha mãe foi uma criança sem mãe, uma adolescente sem mãe, uma adulta sem mãe. Ela não tinha referência, porque as pessoas que passaram pela vida dela, de certa forma, ajudaram em um aspecto, mas em outro não. Ela não teve amor de mãe. Isso eu sei plenamente, plenamente. Ela não teve. Mas no momento também, se você é novo no canal, já tem outras lives aqui em que eu te explico o mecanismo da mente, como isso influencia, como você traz crenças para a sua vida. E nessas outras lives, né, nós abordamos já diversas coisas, e em uma delas eu abordei que quando meu pai faleceu, ali também foi um trauma muito grande para mim, né? Então veja aqui, por que eu falei disso novamente? Porque eu tô trazendo aqui para você a questão da minha relação com a minha mãe. Veja que a minha mãe não teve mãe e ainda teve filhos num casamento e ficou viúva. Muita perda, muita dor, muito sofrimento, mas esse sofrimento é dela, quem vai resolver é ela. Eu tô aqui para falar do meu. E o meu eu resolvo como, né? O meu eu resolvi como? Buscando terapia, constelação sistêmica familiar. E quando eu busquei tudo isso, eu vi o quanto a minha mãe foi forte. O quanto a minha mãe me deu, me nutriu, me encheu de amor, de carinho, porque ela nem teve isso, então ela deu o que ela entendia como amor. Porque nós não somos capazes de dar o que a gente não tem. Então faltou para mim? Faltou. Mas ela me deu o que ela entendia como amor. E ainda hoje ela continua me dando, porque ela também está em processo de evolução constante. A minha mãe é uma pessoa que tem uma mente aberta, apesar de ter limitações, porque eu tenho, você tem, todo mundo tem, né? Mas ainda assim ela seguiu e ela me deu muito mais. Então veja como a terapia faz diferença na vida de uma pessoa. Você visualiza, mas visualizar não é o suficiente. Você precisa ir além, né? Você precisa ir além. Então, como você vai resolver a situação que você tem hoje? Da mesma forma que eu resolvi a minha. Puxando, assumindo a responsabilidade. A postura de uma mulher adulta, de um homem adulto, né? Porque quando a gente puxa essa responsabilidade, a gente pensa o seguinte: sim, eu precisava naquela época receber mais, mas não foi assim que aconteceu. Mas de qualquer forma, eu cheguei aqui. Eu tive o que eu precisei, eu cheguei aqui. Se eu cheguei aqui, agora, como adulto que sou, eu me responsabilizo por tudo. Por tudo. Se me faltou amor, eu me dou amor. Se me faltou dinheiro, eu vou suprir hoje essa necessidade financeira. Entende que você é responsável hoje por você? Entende que você hoje é que vai fazer por você, não é a sua mãe, não é o seu pai, não é o seu parceiro de vida ou a sua parceira? Porque muitos de nós, eu vejo isso também nas pessoas que me procuram, né, para o tratamento, que as pessoas transferem essa falta que tem com a mãe para o parceiro, para a parceira, para o chefe no seu trabalho. Veja que nós temos diversos papéis na nossa vida. Tudo é sistema. Tudo é sistema, né? Então, nós temos o sistema familiar, profissional, amoroso, né? O nosso sistema de amigos. E em cada sistema, nós temos ali um papel. Então, quando você está no seu papel profissional, você tem que ali estar numa posição plena de adulto, de quem resolve questões, de quem está ali para fazer aquela empresa ou a sua própria empresa crescer. Então veja que em cada momento da sua vida você exerce uma função e você tem que estar pleno nessa função. Você não pode transferir ali as dores que você traz, os traumas das situações que você viveu. Porque tem gente que acha que o chefe, né, vai ali fazer a posição, vai ali encarnar o papel de pai e mãe.
Ou então o seu marido ou a sua esposa vai ali exercer esse papel. E não é assim. Então, como você vai resolver essa questão? Adultecendo. Porque o adultecer implica em se responsabilizar por você hoje. Você aceita as coisas como foram? Puxa essa responsabilidade, desenvolve as habilidades que você precisa para mudar tudo isso e segue. Vamos voltar aqui, ó. Lembra dos 3 níveis de consciência, a consciência individual e coletiva e a espiritual. Para você chegar na consciência espiritual, você precisa transcender a consciência individual e coletiva. E na maioria dos casos, para a gente conseguir transcender isso, nós precisamos de ajuda especializada, tá, gente? Isso é uma questão importante. Ninguém chegou para mim e me disse isso. Eu não aprendi isso na faculdade. Porque se eu tivesse aprendido, e você também não aprendeu, ninguém aprende. Nós, desde lá de trás, nós já tínhamos resolvido essa questão, né? Mas a gente não tinha esse conhecimento. Então, o que eu quero trazer aqui para você é que é verdade. Tem aqui um comentário da Nery dizendo que é um ato de coragem se submeter à constelação. É verdade, Nery, eu concordo com você, porque a pessoa precisa querer ver, né? Então, para muitas pessoas é cômodo ficar naquela posição de vítima, sabe? A minha mãe não é boa, não me deu, não faz por mim. Como ela não fez por mim, hoje tá aqui. Eu sou uma mulher casada, mas eu não vou exercer a função de mãe, eu vou deixar isso para minha mãe. Aí eu deixo os meus filhos com ela cuida, ela educa, ela dá comida, ela leva no médico, leva na escola, ela faz tudo. Veja, gente, aqui eu tô chamando a atenção de vocês para uma coisa. Eu não estou dizendo que você não precisa de uma rede de apoio, você é mulher, porque eu também sou mãe. Em alguns momentos da vida, a gente precisa sim pedir socorro. Eu já pedi socorro em alguns momentos para minha mãe. Quando eu precisei de uma consulta, né? Quando eu precisei fazer uma cirurgia, mãe, me ajuda. Tá tudo certo. Agora, o que você não pode é delegar as suas funções para sua mãe, tá? Ela é sua mãe. Outra coisa que vamos aqui deixar claro, eu disse que ela é sua mãe, você não pode tratá-la como filho, ela consegue resolver as questões dela e consegue, os nossos pais são muito fortes. Ou eles se colocam numa posição de fraco, né? Ou nós os colocamos, mas eles são fortes, eles dão conta. Mas isso não quer dizer abandono, não é isso, não é abandonar os pais, né? É você sim, se eles precisam de ajuda, ajudar. Mas de outro lugar. Não do lugar de um filho que cresceu e se tornou mãe ou pai dos pais, mas de um lugar de filho. Então, se a minha mãe precisa de mim para levá-la ao médico, eu vou com ela, mas eu vou como filha. Eu não vou ali como mãe dela, eu vou como filha. Fique com isso, tá? Aqui o caso é muito amplo, muito, são muitas dinâmicas familiares, muitas questões que enroscam a vida da gente para sempre. E o que eu quero dizer? Cada questão é uma questão. Existem pessoas que com essa minha fala aqui vão resolver alguma coisa na sua vida. Mas existem outras pessoas que precisam ir além. Então, se você é essa pessoa que precisa ir além, vá. Procure ajuda. Procure, porque a vida se torna mais leve. Quando eu te disse aqui no início, né, que a relação com a sua mãe também determina a relação que você tem com seus parceiros de vida, né, seja no trabalho, seja onde for, e com o dinheiro, com a abundância, com a sua prosperidade financeira, ela é verdade, gente. E se você tá também enroscado nessa área, você precisa sim puxar a responsabilidade de toda essa situação para você desenvolver habilidades, para você mudar as suas atitudes, entrar em ação. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós somos bebê, o nosso leitinho vem da mãe, né? É a mamãe que nos amamenta. E qual que é o leitinho do adulto? Né? Qual que é? Pensa aí.
Qual que é a nutrição do adulto? É o dinheiro. Para algumas pessoas não é fácil ouvir isso. Eu sei que não. Eu também, um dia lá atrás, já passei por isso. Né? Não é fácil, a gente tem muita crença limitante. Muita crença limitante. Mas veja aqui, eu estou aqui te dizendo que a responsabilidade por mudar tudo isso é você, é sua, né? É sua. A responsabilidade de mudar a relação da sua mãe com a sua avó é dela. Isso você deixa com ela. Cada um aqui ocupa o seu lugar. Lembre-se sempre do pensamento sistêmico que eu trouxe para você, das consciências, né? Dos níveis de consciência individual, coletivo e espiritual. E o quanto isso influencia a sua vida. Então você precisa sim buscar ajuda, assumir a responsabilidade, se desenvolver, entrar em ação para você ter inteligência emocional, inteligência espiritual para assumir o seu lugar na vida e seguir. E seguir. Olha, muitas pessoas têm me mandado direct com muitas dúvidas, né? De várias áreas. E o que eu posso dizer aqui, que também vai ajudar quem está aqui e essas pessoas que têm falado comigo no particular, é o seguinte. A nossa vida, você pode fazer assim uma analogia, né? Imagina aqui uma árvore. Imagina que você, a sua vida, o seu sistema. A sua mãe é a raiz de tudo. A sua mãe é a raiz que nutre essa árvore, que puxa os nutrientes do solo, a água, tudo, tudo. Então, a sua mãe, ela tem diversas ramificações para a sua saúde física, o corpo, para a mente, para as relações interpessoais, profissionais, para como você se relaciona com o dinheiro, para tudo, para tudo. Então, vamos aqui continuar. A sua mãe é a raiz. O seu pai é quem? Quando você desenha essa árvore. O seu pai é o caule. O seu pai te sustenta, né? Te dá essa firmeza. Mas quem nutre tudo isso é a sua mãe. E você é quem? Você aqui é a copa da árvore. Você aqui significa essas folhas, né? Então, você precisa resolver todas as questões com a sua mãe. E o que eu quero te chamar a atenção, sozinho é desafiador. Não é impossível, mas é muito desafiador. Você vai percorrer um longo caminho. Então você pode sim, né? Veja que essa consciência espiritual de tudo que existe, criadora de todos os sistemas, ela é altamente inteligente. E ela nos proporciona hoje ter ferramentas diversas para nos ajudar a resolver várias questões, né? Essa consciência espiritual. Então, você tem possibilidades hoje de resolver essas questões emocionais, de se curar seu corpo, né? Porque a medicina está muito evoluída. Então, todas as áreas existe essa consciência espiritual universal superior. Você precisa acessar essa consciência. E para acessar essa consciência, você precisa transpor a barreira da consciência individual, porque aqui estão implantados downloads de crenças que te impedem de crescer. E na consciência coletiva também. E você não tem escolha, você está inserido ali. Você precisa transpor. E para transpor, você precisa mudar. E muitas vezes precisa de ajuda, tá? Isso é uma questão super importante. É claro que existem casos diversos demais. Existem muitas situações que chegam para mim que requer sim um olhar sistêmico diferenciado, que talvez aqui talvez não, com certeza eu não posso trazer para você porque eu precisaria estar te acompanhando, né? Eu precisaria estar te orientando. É necessário ter um ambiente controlado, porque como eu te falei, essa consciência sistêmica,
ela diz respeito a você, ao ambiente e às suas relações. Então, a gente precisa estar para determinadas questões, sim, num ambiente controlado, né? Não tem como você fazer uma cirurgia no coração fora de um hospital. Ali tem toda a estrutura, né? Tem um médico, um anestesista, um UTI, caso seja necessário. A mesma coisa é quando você vai cuidar de você. Algumas coisas você resolve lendo simplesmente um livro, outras não, tá? Então a questão é essa, a questão é você se responsabilizar, buscar ajuda e entrar em ação. Eu vou aqui também te trazer outra questão sobre mim, porque muitas pessoas têm me perguntado isso no direct. Eu sou facilitadora em constelação sistêmica familiar, então aqui essas lives eu tenho falado para você que esse é um caminho de cura, porque é um caminho que eu conheço muito bem, eu sei do quanto ele pode fazer diferença na sua vida se você quiser. Então, se essa é a sua questão, você pode me procurar que eu posso te ajudar. Agora existe uma outra questão minha também, né? O canal aqui, o meu Instagram, é para poder te ajudar. Eu vou trazer conteúdos sempre, mas eu vou divulgar aqui os meus trabalhos. E um trabalho, um serviço que eu te ofereço é a minha mentoria sistêmica. O porquê que eu chamo ela de mentoria sistêmica, né? Eu tenho diversas habilidades que eu desenvolvi ao longo do tempo. Eu sou terapeuta quântica e multidimensional. Eu sou mestre Reiki, Usui e outras linhagens também. Eu sou coach. Eu também tenho mentoring individual e em grupo. Então, em alguns momentos aqui do ano, eu vou trazer para você imersões, eu vou trazer para você mentorias em grupo. Então, eu já estou aqui te falando isso porque algumas pessoas viram eu falando em outra live da mentoria sistêmica e vieram me perguntar. Então, na mentoria sistêmica, eu vou agregar tudo que eu vivi para poder te ajudar de uma forma estruturada. Todas essas minhas habilidades, essas minhas certificações, tá? Num passo que você vai poder ter esse acompanhamento comigo por 2 meses, né? Um acompanhamento individual e online. Então, se é algo que faz sentido para você ficar mais tempo, eu tenho essa mentoria para te oferecer. Mas eu quero aqui te dizer que uma coisa não está vinculada à outra. Você pode se constelar e a partir de então ir desenvolvendo as suas habilidades para você entrar em ação. Ou se você precisar de um acompanhamento, eu estou aqui com uma metodologia estruturada para te ajudar a passar por cada fase, para te ajudar a desenvolver o que você precisa para você entrar em ação e mudar a sua realidade, tá? Então, se esse conteúdo te ajudou, com certeza ele vai ajudar outras pessoas também. Compartilha essa live. Aqui também, quando você compartilha, quando você me segue, é uma forma de você equilibrar essa lei do sistema que eu falei logo no início, né? Do dar e receber. Eu aqui dou o meu tempo, dou um pouco do que eu vivi e de tudo que eu estudei para trazer para você, e você pode retribuir dessa forma, compartilhando, né, estando presente, me seguindo. Então é isso, pessoas. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês. Se vocês precisarem de uma orientação, pode sim deixar perguntas, me manda um direct. Na minha bio tem lá um link para falar comigo direto no WhatsApp. Eu vejo que existem muitas questões que as pessoas estão trazendo para mim, e eu quero parabenizar todos, porque esse é o primeiro passo, é ver. Porque muitas pessoas estão no sofrimento e elas não querem ver, né? Elas querem mudar, querem ver, querem viver uma vida melhor, mas elas não querem entrar em ação. E não tem como, né? Se a vida hoje de adulta é minha, como que minha mãe vai fazer por mim? Ela já faz por ela. Ela cuida da vida dela. Eu cuido da minha. Gratidão, Nery. E a todos que estão aqui, tá? Então é isso. Semana que vem nós temos outro encontro.
Eu estou aqui às segundas-feiras e às quartas-feiras, às 9h09 da manhã, e vou trazer aqui para você sempre conteúdos relacionados ao desenvolvimento humano, a como você desenvolver essa sua habilidade e ter inteligência emocional e inteligência espiritual nas relações. Veja que aqui eu vou trazer a inteligência espiritual no seu verdadeiro conceito essencial, de você integrar a sua mente e o seu coração com essa fonte criadora de tudo que é. Aqui a questão ela não é religiosidade, tá? Ela não é religiosa, ela é uma questão espiritual que transcende. É uma energia que está acima de tudo e de todos, nós acreditando ou não. Fique então com esse insight que eu trouxe para você no início da live. Tudo é sistema. Existe o sistema solar, existe o sistema planetário, o sistema financeiro, habitacional, o seu sistema respiratório, cardiovascular, e não tem como a gente trocar funções, tá? Não existe essa possibilidade. Não tem como o coração respirar. Cada um tem a sua função, não tem como o coração fazer digestão. Fique com isso que já vai te ajudar muito a resolver as suas questões. Um abraço, até mais!